Hebreus capítulo 4, verso 11, fala-nos do esforço do descanso. Hebreus 4, 11 diz: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Alguém diga amém. Diga para a pessoa que está do seu lado assim: você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. E Deus tem uma palavra para a sua vida. Amém. Queridos, olhem para mim. A obra de Deus, ela é toda feita pelo próprio Deus. Diga isso, a obra de Deus, ela é toda feita pelo próprio Deus. Quando Deus criou o homem, antes de criar o homem, Ele criou todas as coisas. Ele criou o jardim do Éden, com tudo que o homem precisaria, e depois colocou o homem no jardim para que ele fosse cultivado. Então, o trabalho já estava concluído quando Adão foi colocado na terra. E o primeiro dia de trabalho de Adão foi o primeiro dia do descanso de Deus. Significa que ele foi contratado hoje e o primeiro dia de trabalho dele foi feriado. Deus queria nos dizer o seguinte: eu não quero mão de obra, eu quero relacionamento. Amém. E nós, como Adão, nós somos chamados para cultivar aquilo que Deus já plantou. Nós participamos da obra de Deus no descanso. Então, quando Deus livrou o povo de Israel da escravidão no Egito, Ele falou para o povo: eu vou levar vocês para cidades que vocês não edificaram. Vocês vão habitar em casas que vocês não construíram. Ouça alguém, porque isso pode ser profético na sua vida. E vocês vão beber de poços que vocês não cavaram, e também vão comer de vinhas e olivais que vocês não plantaram. Deuteronômio 6, 10 e 11. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque, Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste, e poços abertos que não abristes, vinhais e olivais que não plantaste. O que Deus está falando para nós? Você foi chamado para andar numa obra que já está pronta. E qual é a obra que está pronta? É a obra consumada do Filho de Deus. Adão recebeu um jardim pronto, Israel recebeu uma terra pronta, você também recebeu uma salvação completa. Amém? Nós temos salvação quando nós descansamos. Então, a maior de todas as bênçãos é a salvação, e nós a recebemos no descanso. Você não trabalha pela sua salvação, você crê e você recebe. E se a salvação é recebida no descanso, todas as bênçãos de Deus são recebidas igualmente quando você entra no descanso. Todas as bênçãos são recebidas no descanso da fé. Por isso, a única vez na Bíblia que o Senhor diz que você tem que se esforçar para algo, é esforçar para descansar. É esforçar-se para entrar no descanso. Mas para descansar eu tenho que me esforçar, pastor? Sim. Por quê? Porque nós somos homens. Nós gostamos de arregaçar as mangas e resolver as coisas. Nós gostamos de ter participação. A gente quer usar a força do nosso braço. E Deus está falando: ei, acalma seu coração, porque eu já fiz, e o que eu fiz completamente. Então, para descansar, isso se aplica na nossa vida em áreas diferentes. Por exemplo, eu preciso viver no descanso. Irmãos, ouça algo: o Filho de Deus, ele não pode viver agitado, cansado, estafado. Ele tem que viver no descanso. Olha, a expressão não temas, ela acontece na Bíblia 366 vezes repetidas. Não temas, não temais, não tenha medo, alguma expressão correlata. E essa é a provisão de Deus para cada dia do ano, incluindo o ano bissexto. Todo dia, quando você acorda, tem uma palavra de Deus para você.
não temas, não tenha medo, não temas. A Bíblia diz que quando Josué assumiu a liderança do povo, Moisés estava morto. Deus falou para ele: não temas, Josué, eu sou contigo, não temas, esforça-te, tem bom ânimo, não temas. Deus estava encorajando Josué. Da mesma forma, quando Israel enfrentava os seus inimigos, Deus falou: não temais, nem vos assusteis, porque o Senhor pelejará por vós. Então, a vontade de Deus é que nós lancemos fora todo medo. A Bíblia diz que certa feita, os discípulos estavam navegando no mar da Galileia, e o mar estava muito agitado. De repente eles olham e veem assim, na neblina, no escuro, um homem de branco andando sobre as águas, e eles ficaram assustados e diziam: é um fantasma. E Jesus disse: ei, não temais, sou eu. Eu quem? Jesus. Aí Pedro disse: se é Jesus, manda eu ir ter contigo. Então, todas as vezes que você vê Deus falando com o povo, é: não temas, não temais. Mas tem uma vez que ele diz: tenha temor. Fique preocupado com isso, de que você não entre no descanso. Hebreus capítulo 4, verso 1 diz assim: temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Ele está fazendo a comparação com os israelitas. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Deixa eu fazer uma pausa nesse verso 2, porque há outra versão bíblica que diz assim: a palavra que você recebeu de Deus, eles receberam, não serviu de nada, porque eles não misturaram com a fé. Deus libera a palavra, nós misturamos essa palavra com a fé. É como o preparo de um bolo. Se você tem ali todos os ingredientes, mas se você não colocar o fermento, não misturar, ele não vai crescer, não vai desenvolver. E ele diz: você pode receber uma palavra poderosa, Deus enviou a palavra, mas você tem que pegar essa palavra e misturar com fé, porque como eles não creram, a Bíblia diz que não teve nenhum proveito para eles. Nós porém, diga nós porém quem? Nós porém que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras tivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim disse, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. Irmãos, o motivo pelo qual nós temos que descansar, ele diz é que Deus, ele fez todas as coisas em 6 dias, e ele criou o homem no 6º dia, e no 7º Deus descansou. Deus só parou o descanso dele por causa do pecado do homem. Porque quando o homem cai, Deus começa a trabalhar a salvação do homem, e esse é um trabalho que vai percorrer todas as páginas do Antigo Testamento, até chegar na plenitude dos tempos em Jesus. E quando Jesus cura um homem no sábado, os fariseus lhes dizem: Senhor, não te é lícito trabalhar no sábado, não pode se fazer obra alguma no sábado. Jesus disse: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. O pecado quebrou o descanso de Deus, e Deus trabalhou esse tempo todo, e Jesus trabalhou também. Mas a Bíblia diz que tendo ele apresentado um único sacrifício perfeito, de uma vez por todas, ele bradou na cruz: tetelestai, está consumado, e ele descansou das suas obras. Ele voltou a descansar. Então a sua vida cristã começa onde a de Cristo, a obra de Cristo terminou. Ele terminou no descanso, você começa no descanso. Aleluia. Então nós estamos numa relação com Deus, onde nós precisamos descansar, mas nós só descansamos se nós crermos, aplicarmos fé, de que todas as obras de Deus já estão concluídas. Einstein, grande físico, conhecido de todos vocês, ele disse certa vez, que
que se fosse possível, construir uma máquina que nos permitisse viajar na velocidade da luz, nós estaríamos fora do tempo. Então o tempo não existiria para nós. E você poderia pegar essa máquina e girar o universo inteiro. Quando você voltasse, todas as pessoas teriam envelhecido. E você estaria com a mesma aparência. Porque o tempo para você não existiu. Você estaria se locomovendo na velocidade da luz. A Bíblia diz que Deus não se locomove na velocidade da luz. Deus é luz. Deus é luz. Deus está fora do tempo. Ele já viu o começo, o meio e o fim. Você, quando vai escrever uma história, você começa aqui, ó, no princípio, e vai chegar no final. Deus não. Ele diz que ele vê o fim no começo. Ele viu o final da sua história. Ele está escrevendo aqui. Você não sabe o que vai acontecer na próxima esquina, mas Deus já tem o plano completo para a sua vida. Deus já sabe de tudo. O seu problema não pegou Deus de surpresa. Antes dele acontecer, ele já tinha preparado o escape. Alguém diga amém. Antes do problema se manifestar, Deus já tinha a solução. Ele vê o fim no começo. Então, queridos, quando entramos no descanso, quando dizemos que Deus é o nosso descanso, nós entramos nessa área fora do tempo. Deus viu tudo o que era necessário para a sua vida, e Ele terminou todas as coisas. Presta atenção para você dizer amém na hora certa, antes de você vir a existir. Não pense que Deus está andando de um lado para o outro nos céus, com as mãos para trás, dizendo, e agora o que eu faço? Não estava contando que isso fosse acontecer. Não, Ele já viu antes, e já proveu antes. Assim como foi na multiplicação dos pães. A Bíblia diz que Ele falou para os discípulos, dá-lhe voz de comer, Senhor. Olha a preocupação dos discípulos, olha a sua preocupação. De onde vamos arrumar tanto dinheiro? Como vamos resolver esse problema? Onde vamos comprar tanto pão? E a Bíblia diz assim, Jesus os mandou fazer assentar a multidão, porque Ele já sabia o que havia de fazer. Você está preocupado, como vai ser? Mas Ele, quando te pergunta, Ele já sabe o que está por fazer. Agora era a hora do amém, entendeu? Você ainda não encontrou, não conseguiu enxergar. Ele já sabe, Ele já sabe. Hebreus 4:3 diz assim, nós porém que cremos, isso é para quem crê, nós porém que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. O que nos faz entrar no descanso? Saber que as obras já foram concluídas antes. Apocalipse 13:8 diz assim, e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra. Olha que interessante, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto quando, irmãos? Quando que ele foi morto? Quando? Desde a fundação do mundo. Muita gente pensa que Adão pecou e Deus falou, e agora, meu pai? Não sei se eu posso falar meu pai. O que eu vou fazer? Eu vou ter que mandar meu filho? Não, ele disse, desde a fundação do mundo, o Cordeiro foi morto. Porque Deus está fora do tempo. Alguém me entende o que eu estou falando? Eu sei que você está preocupado com segunda, mas Deus já viu a sua segunda, a sua terça, a sua quarta, a sua quinta, o mês seguinte, o final do ano. A palavra de Deus diz que a sua obra já foi completada. Aí você diz, pastor, mas eu estou doente, meu corpo dói. Mas ele diz, ele já levou passado, já levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, pelas suas chagas fostes. Fostes sarados. Ele não diz agora que ele teve as chagas, você pode ser sarado. Ele diz, você já foi. Não foi hoje não, foi lá atrás, há 2000 anos atrás. Quando Isaías
proferiu essa palavra era 730 anos antes de Cristo, e ele já falou no passado. Eu só quero que você entenda, não vai acontecer.